do nosso Senhor Jesus, mais um dia dos nossos devocionais com esse foco no discipulado. Hoje o capítulo de número 21 do livro de Mateus, um capítulo lindo, maravilhoso, muito intenso, um capítulo que revela quem Jesus é, revela Jesus como Messias, como filho de Davi, revela Jesus como grande rei, aquele que estava sendo esperado pela nação judaica para governar sobre eles. Jesus entra em Jerusalém, conforme dizia a profecia de Zacarias. Jesus entra sentado no jumentinho e aquilo ali provoca um estardalhaço no povo, provoca um sentimento maravilhoso no povo, um povo esperando uma época de esperança da vinda do Messias, e aquele povo fica afoito com aquela presença de um Senhor, de uma pessoa que já estava sendo conhecida, de um Jesus que já estava famoso por causa de muitas curas, de muitos milagres e de muitas palavras abençoadas que tinha já citado naquela época, naquela região do templo principalmente. Então Jesus entra em Jerusalém cumprindo uma profecia de Zacarias e o povo começa a cantar um louvor, começa a cantar um salmo, o Salmo 128, uma parte do salmo, que diz assim: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Liberta-nos, Senhor. Nós suplicamos. E diz assim: bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Essa ideia de salva-nos, purifica-nos ou liberta-nos, Senhor, é a palavra correta, a palavra no original, que a palavra que é citada em Mateus capítulo 21 é a palavra que nós conhecemos como Hosana. Mas eles trocam a palavra Adonai, a palavra Senhor, pela palavra Filho de Davi, reconhecendo a presença do grande rei naquele lugar. Eu fico imaginando os discípulos vendo aquilo, vendo aquela glória, vendo aquela manifestação das pessoas, e eles ficam pensando: realmente o povo está reconhecendo Jesus como o grande rei, o Messias. Nós, discípulos do Senhor, nós devemos observar isso, nós devemos entender que Jesus, além de ser o nosso mestre, aquele que nós devemos seguir, aquele que nós devemos nos guiar, aquele que nós devemos aprender dele, devemos ser semelhantes a ele como um homem, ele também é o grande rei, é o grande Messias, aquele a quem nós devemos nos submeter, aquele a quem nós devemos seguir verdadeiramente, falando dele como o grande Salvador, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Então Jesus é esse, ele entra maravilhosamente em Jerusalém e dali ele vai para o templo. Quando ele vai para o templo, ele vê aquele comércio no templo, eles estão fazendo da casa do Pai, da casa da adoração, da casa de oração, um lugar de comércio. Não podemos fazer isso, um ensinamento para nós. Nós não podemos usar as coisas de Deus, nós não podemos usar do louvor a Deus, da adoração a Deus, um objeto de lucro para a gente. Isso é errado, e Jesus condena isso, e Jesus destrói tudo aquilo ali, purifica, vamos dizer assim, a ideia que nós citamos, que nós trazemos é que ele purifica aquela região e chama aquele lugar de covil de ladrões, ou seja, aquele lugar, transformaram aquele lugar num covil de salteadores, um covil de ladrões. Então ele purifica isso aí, e aí ele chega mais perto do templo, ele começa a curar pessoas, começa a trazer cura sobre as pessoas. Os fariseus estão por perto, os religiosos ali estão por perto de Jesus, e aí quando Jesus está curando as pessoas, está manifestando cura, as crianças que estão por ali, elas continuam lembrando daquela passagem anterior, daquela entrada triunfal em Jerusalém. Eles começam a cantar novamente: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí os fariseus, os religiosos, olham para Jesus e dizem: por favor, pede para eles pararem de cantar isso. Você está vendo o que eles estão cantando? Você está vendo o que eles estão falando? E aí Jesus diz para eles outro salmo, Salmo de número 8, Jesus fala para ele: da boca dos pequeninos sairá o perfeito louvor. Então ele está dizendo: essa é a revelação que eu tenho para vocês hoje, religiosos. Se
vocês verdadeiramente olharem para as Escrituras, vocês verão a mim como Rei e como Messias. Vocês se submeterão a mim e vocês aprenderão de mim, ou seja, vocês serão meus seguidores também. Então aprendam com isso, vejam isso, percebam isso. Jesus é aquele que veio para nos salvar, veio para nos libertar. Jesus é aquele que veio e entrou, né, e se revelou a todos nós como Messias de Deus. Não há salvação a não ser por Cristo Jesus. Não existe outro caminho a não ser por Cristo Jesus. E aí o texto continua, né? Jesus passa o dia, vamos para outro dia, né? Estávamos num domingo, Jesus entra numa segunda-feira, sai da onde ele estava hospedado de Betânia e volta para Jerusalém. Aí tem a passagem da figueira, né? Que ele está com fome e a figueira não tem o seu alimento, né? Para o alimentar, e ele profetiza sobre a figueira acaba secando, né? E a ideia da figueira secando é essa ideia da religião, né? Essa ideia daqueles que não dão fruto, né? Eles secarão, eles não terão entrada, né? Isso é uma passagem meio escatológica, né? Jesus vai relembrar ela lá em Mateus capítulo 24, você vai ver logo mais daqui a alguns dias, né? E depois a autoridade de Jesus é questionada, né? Jesus está no templo, lá com os religiosos novamente, a autoridade de Jesus é questionada. E Jesus não responde nada, ele apenas conta duas parábolas revelando a face daqueles religiosos. O Pai, por misericórdia e por graça de vocês, enviou outras pessoas antes de mim, enviou os profetas, enviou pessoas para falarem e para apresentarem a palavra e o ensinamento do reino para vocês, mas vocês os mataram, assim como vocês irão fazer com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então Jesus traz essa outra revelação, traz essa outra mensagem, traz essa outra passagem. Então esses são os grandes ensinamentos que nós temos e observamos em Mateus capítulo 21. Observe a sua vida, olhe para Jesus, perceba que além de ser o mestre, além de ser o discipulador, além daquele que você deve ter como alvo de estilo de vida, ele também é seu Senhor, ele é o Messias. Sem ele, você nunca, jamais chegará ao Pai. Que Deus te abençoe, tenha um grande dia e que você possa refletir sobre essa palavra e Deus possa te dar graça em todo o tempo. Um grande abraço.